Olha, a saída de Toffoli da relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal foi vista com bons olhos pelo governo, porque, segundo apurou a colunista do Metrópolis, Milena Teixeira, aliados do presidente Lula avaliaram que o caso só ganhou força e chegou ao resultado da saída do ministro por causa da atuação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. É isso mesmo. Vamos abrir aqui a matéria da Milena Teixeira. Vou abrir também aqui com vocês. A matéria diz o seguinte: sem Toffoli no Master, petistas apontam Andrei como craque por um motivo. Vou abrir aqui também para acompanhar. Aliados do presidente Lula no governo e petistas avaliam que a atuação célere do diretor-geral da PF foi fundamental para que o ministro Dias Toffoli deixasse a relatoria do caso. Como o Metrópolis mostrou, Toffoli deixou o caso na noite de quinta após uma reunião com os integrantes da Suprema Corte. Segundo auxiliares do chefe do Planalto, a saída de Toffoli da condução da ação não era esperada para essa semana. A expectativa seria depois do Carnaval. Para aliados do petista, Andrei apresentou fundamentos consistentes no pedido para que o ministro deixasse a relatoria. A avaliação é de que ele sai da crise como craque do jogo. Outro consenso é de que o diretor da PF também influenciou Lula, que passou a defender junto a interlocutores a saída de Toffoli do caso. A PF apresentou na quarta essa arguição de suspeição contra Toffoli, história que nós já contamos aqui para vocês. Tá aí, deixa eu comentar então esse assunto com o Felipe. Governo federal, Palácio do Planalto está vendo aí o Andrei como um craque. Sabemos que que o diretor-geral da Polícia Federal tem ligação direta com o presidente Lula. Ele não precisa de interlocução, não precisa de interlocutores. O caminho seria esse, né? A interlocução aqui seria o ministro da Justiça. Isso nunca aconteceu, inclusive neste ano, ali no finalzinho do mandato do ministro Ricardo Lewandowski. A gente viu cenas constrangedoras do ministro Lewandowski e do Andrei Rodrigues, onde o Andrei Rodrigues conseguia falar mais do que o ministro Ricardo Lewandowski, onde o próprio ministro Ricardo Lewandowski teve que dizer: ei, não, dá licença, quem fala aqui sou eu. Porque a gente percebeu que o diretor-geral da Polícia Federal tem sim essa autonomia e tem ligação direta lá com o Palácio do Planalto. Tá claro para todos nós que o executivo sabe de tudo isso e que o presidente Lula também deu o seu aval para que o Andrei Rodrigues pudesse mandar da forma mais consistente possível esse pacotão para o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, do tipo: olha, resolvam que esse problema não é do executivo não. Apesar de eu ter indicado lá atrás o ministro Dias Toffoli, isso aí não é problema mais meu não, isso é problema do Supremo Tribunal Federal, vocês que se resolvam. Então, por meio aí do Andrei Rodrigues, porque isso não é de praxe, o que o Andrei Rodrigues fez não é de praxe. É bom a gente deixar isso aqui claro, que o Dias Toffoli realmente ficou de cara no dia que isso aconteceu, que foi na quarta-feira à noite, porque isso não é de praxe o que aconteceu. Essa quebra do sigilo, a quebra dos 5 celulares do Vorcaro e a entrega desse material para o presidente do Supremo Tribunal Federal, isso não é praxe. Contou sim com o apoio, com a ajuda e com a estratégia do Palácio do Planalto. Lembrando que a Polícia Federal, ela é subordinada ao Ministério da Justiça, que é subordinado ao Palácio do Planalto. Então, tudo isso é uma linha que vocês que estão em casa precisam entender, se é que vocês já não entendem, para saber que o presidente Lula certamente já estava ciente de todos esses acontecimentos e todos esses passos pré-carnavalescos, né, Felipe? Exatamente, Neila. E tem um ponto interessante que a Andresa Mattei colocou aqui para a gente, né? Ontem, inclusive, né, no nosso contexto Metrópolis, falando exatamente que o Andrei, diferentemente de outros diretores gerais da PF, né, ele tem interlocução direta com o presidente da República, né? Porque a Polícia Federal, é bom lembrar para as pessoas, nossos telespectadores, está dentro da alça do Ministério da Justiça, né? Ou seja, ele responde, apesar da autonomia,
apesar da independência, ele responde para o Ministério da Justiça, né? E o Andrei não. O Andrei, ele é uma pessoa de confiança do Lula, ele responde diretamente ao Lula, né? Então, quando você vê que, em tese e juridicamente, né, o presidente, diretor-geral da Polícia Federal, ele só pode atuar no processo por meio da Procuradoria-Geral da República, né? Ele não pode atuar no processo por conta própria. E você vê o Andrei, assim que teve acesso à documentação que foi gerada por conta da quebra da criptografia do celular do Daniel Vocaro, falando, né, indo falar, marcando audiência com o presidente Fachin do Supremo Tribunal Federal, é algo completamente sui generis, né? É algo que nunca vi, sinceramente, na República do Brasil, né? O diretor-geral da Polícia Federal teve acesso à quebra de sigilo e à quebra da criptografia do Daniel Vocaro. Ao invés dele pegar aquele documento e pleitear para o Procurador-Geral da República, que é o caminho ordinário, que é o caminho normal, o que ele fez? Ele mostrou e revelou o documento para o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E aí o Fachin resolveu marcar uma reunião com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e essa reunião culminou da saída do Dias Toffoli, né? Ou seja, a atuação sui generis, atuação independente, autônoma e fora da legalidade, é bom lembrar disso, né? Fora da legalidade, porque o Dias Toffoli tem uma questão realmente, né? Quando ele publicou aquela nota pública dele dizendo que a Polícia Federal não tem poder postulatório, não pode pleitear em juízo, ele tem razão, ele tem razão. Mas, da mesma forma, né, o ministro do Tribunal Federal não pode julgar caso em que ele tenha algum tipo de interesse, né, como o caso do Banco Master e como o caso do Daniel Vocaro. Então, quando você vê o Andrei uma atuação à margem da lei, indo falar com o Fachin, né, de forma informal, né, marcando audiência com o Fachin, né, porque é bom lembrar, Neila, existe uma regra em Brasília que é o seguinte: presidente fala com o presidente, ou seja, o Lula tinha que falar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, chefe de gabinete fala com o chefe de gabinete, secretário executivo fala com o secretário executivo, ou seja, você não pode mudar, né, a escala, né, nessa regra de ouro em Brasília, né? E o Andrei não falou com o Lula, não foi com o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça falar com o Fachin. Ele foi direto falar com o Fachin, marcou audiência com o Fachin e revelou a conversa do Dias Toffoli com o Daniel Vocaro. E isso culminou, né, na saída do Toffoli na relatoria do processo. Então, realmente, dá para colocar e acreditar no Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, a saída do Dias Toffoli do processo em relação ao Banco Master. Neila. Aliás, ontem quem viu a cena do momento da saída do Dias Toffoli da sala da presidência do Supremo Tribunal Federal viu que a cara dele não era de bons amigos e ele saiu muito solitário, saiu sozinho, desceu ali aquela rampa do tapete vermelho do Supremo sozinho. Ministra Carmen Lúcia desce em seguida, mas os demais ministros permaneceram lá atrás, o que mostrou que a reunião de fato foi muito tensa. Todos sabem, né? Ele não queria não queria largar o osso, não. Queria segurar ali a relatoria, se manter perante a relatoria, e os ministros tentaram mostrar a ele que o constrangimento seria ainda maior. O problema é que o constrangimento, aí vem o egoísmo, né? O constrangimento ele não seria apenas para o ministro Dias Toffoli, seria para os demais ministros também que teriam que lidar com essa situação dentro da Suprema Corte. Ontem eu ouvi aqui no programa, eu não me lembro se foi a Andresa ou se foi o Igor Gadelha que disse que o Toffoli seria um paladino da República, que ele estaria segurando ali uma bomba na mão para que não estourasse cacos de vidro aí para todos os lados aqui na esplanada dos ministérios. Mas a gente viu ontem, então, que não é bem assim. Os ministros conseguiram convencê-lo para que o constrangimento para os outros ministros não fosse ainda maior. Vide o caso do ministro Buzzi lá no STJ, né? Eles não aceitaram o constrangimento, afastaram, ao menos até que o caso seja investigado, que as investigações sejam finalizadas, afastaram o Buzzi para que o constrangimento para a corte e para os ministros não sejam ainda maior. Lembrando, gente, que nós estamos falando do judiciário. Judiciário é quem investiga, é quem julga. Constrangimento para o Poder Judiciário é uma coisa um pouco complicada.
Exatamente esse é o ponto, né? O Supremo Tribunal Federal ficou no holofote em relação ao Dias Toffoli, né? E a sociedade, né, está colocando em, em desconfiança o Supremo Tribunal Federal. E quando você coloca em desconfiança o Supremo Tribunal Federal, você coloca em desconfiança todo o Poder Judiciário, né? Então, quando você vê o Dias Toffoli indo contra a razoabilidade e sendo relator do processo, né, depois da revelação de que ele teria, de certa forma, um interesse, né, em relação ao Banco Master, em relação ao Daniel Vorcaro, né, você coloca em xeque o Supremo Tribunal Federal, né? A sociedade olha para aquela situação. O povo não é bobo, Nila. O povo entende exatamente a situação da forma como ela é, né? Então, o povo, vendo aquela situação do Dias Toffoli presidindo o inquérito, né, começou a colocar em xeque o Supremo Tribunal Federal. E não vem de agora, né? É bom lembrar que nos últimos meses, nos últimos anos, né, por vários motivos, o Supremo Tribunal Federal começou a ser questionado pela sociedade, né? A sociedade começou a ter um nível de desconfiança e de confiabilidade no Supremo Tribunal Federal muito baixo, né? E isso é muito ruim para a justiça, é muito ruim para o Supremo Tribunal Federal. Então a corte, né, resolveu se fechar nela, né? Eu até comentei isso ontem, né? Eu achava difícil o Dias Toffoli de, com a vontade dele, de forma voluntariosa, né, abrir mão da relatoria do processo. Mas eu achava que o Supremo Tribunal Federal poderia fechar entre eles, né? Foi o que aconteceu, e convenceu o Dias Toffoli da necessidade dele sair do relatório do Banco Master e do Daniel Vorcaro, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, o Supremo Tribunal Federal quis se proteger, o Supremo Tribunal Federal está preocupado, sim, né, apesar de ser um poder que não tem nenhum tipo de resposta à população, mas está preocupado, sim, com a opinião da sociedade, com a opinião pública, né? E resolveu se fechar entre eles e tirar o Dias Toffoli da relatoria do processo para proteger o Supremo Tribunal Federal, né? É bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal que está em xeque, o Supremo Tribunal Federal que está sendo questionado pela sociedade, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, para se proteger, resolveu, né, convencer o Dias Toffoli a abrir mão do processo em relação ao Daniel Vorcaro, em relação ao Banco Master. E foi algo salutar. E é bom lembrar, Mila, que isso aconteceu por conta da reunião do diretor-geral da Polícia Federal com o Fachin de forma extemporânea e de forma a caminhar à margem da lei, porque não tem nada na lei que dá a possibilidade do diretor da Polícia Federal falar diretamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que preside a Suprema Corte no Brasil. Exatamente. Só para eu encerrar esse nosso comentário, vale lembrar que é um assunto que não converge, mas que mostra o ódio da população. Lá na trama golpista, no 8 de janeiro, o prédio do STF foi o mais destruído. Os próprios ministros disseram, à época, a gente conseguia ver pela destruição do plenário, pela destruição do prédio, das obras de arte, o ódio que as pessoas que estavam aqui dentro tinham, até pelas palavras que as pessoas escreviam lá dentro, até pela forma. Eu não vou lembrar vocês aqui, tá? Vocês devem muito bem se lembrar o que aconteceu lá dentro, até pela forma de como as pessoas agiram dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, diferentemente de como elas agiram nos prédios do Legislativo e do Executivo. O ódio pelo Supremo Tribunal Federal era ainda mais claro e era ainda maior. Claro, é um outro contexto, é uma outra história, mas a gente espera que isso não volte a acontecer. Eu mudo de assunto e já eu volto.